em te buscar. Agradeço pela vida de cada um, pela minha vida que eu venho levando e através de um irmão abençoado que entrou na minha vida e hoje eu estou fazendo parte desse grupo. Isso é um privilégio, né? Então, meu Pai, que hoje a gente tenha uma palavra, o Senhor nos dê a palavra que possa abençoar nossas vidas e cada dia mais a gente vir aprender e que nenhum de nós venha se afastar desse caminho. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dado ao nosso Criador dos céus e da terra e ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Gostaria também de dar uma boa noite aos meus pais que estão aqui comigo, minha mãe e meu pai estão acompanhando o estudo, e a todos os irmãos que entraram depois, sejam todos bem-vindos, e a todos que vão ouvir essa gravação ao longo dos dias, que essa palavra do Senhor, ela venha abençoar outras vidas, assim como tem abençoado a nossa. E hoje vamos dar continuidade à leitura das cartas de Paulo. Vamos fazer a leitura do capítulo 2 do livro de Colossenses. Eu vou iniciar a leitura e os irmãos que puderem, quiserem acompanhar, abram suas Bíblias, seus aplicativos, em Colossenses no capítulo 2. Paulo fala: porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plena certeza de entendimento, para a confirmação do mistério de Deus e do Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isso eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, portanto, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos engane, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz, e despojando os principados e potestades,
os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos shabates, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando inchado na sua mente carnal, e não ligado à cabeça da qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque, como se vivêssemos no mundo, vós sujeitais às ordenanças. Não toques e não proves, não manuseis, as coisas todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrina dos homens. Tais coisas têm, de fato, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina no corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Amém. Esse texto é uma exortação de Paulo, essa comunidade de Colossenses, e ele começa falando nesse capítulo que ele sofria muito pelos gentios e por causa da perseguição que eles estavam sofrendo. E também sofria por causa da luta espiritual em favor deles, porque o que os cristãos da igreja primitiva viviam é o que nós vamos viver nesses últimos dias da terra, mas não é algo nada fácil. É uma luta constante e essa igreja sofria tanto a perseguição por conta da palavra, perseguição de todos os lados, e também sofria a batalha espiritual que também nós sofremos. E Paulo, via o que os cristãos passavam e fala que sofria também. E ele sofria até mesmo por aqueles que nunca tinham visto face a face, conforme ele escreveu no versículo 2. Então, não só aqueles que estavam próximos a ele ou que ele conhecia pessoalmente, mas ele sofria por cada um dos cristãos, cada um dos gentios que conhecia a palavra e se convertia a Cristo e começava a sofrer essa luta por todos os lados. Tanto a luta de perseguição política, de perseguição religiosa, de todo o sincretismo que esse povo vivia, mas como a batalha espiritual que a gente não consegue ver, mas que o inimigo a todo momento ele tenta plantar a semente contrária para que o evangelho não cresça, para que a gente não consiga crescer na fé, não consiga crescer no entendimento da palavra. E Paulo ele orava muito em favor dessa comunidade, de todos os cristãos, para que eles conseguissem sair vitoriosos e vencer, como Cristo venceu todas essas batalhas, tanto a batalha física como a batalha espiritual. Em terceiro lugar, Paulo sofria também pela igreja como um todo, porque antes ele era perseguidor da igreja, mas agora ele é perseguido por causa da igreja. Então ele pôde vivenciar esses dois lados, esses dois momentos da história, e isso fazia com que ele também sofresse muito, né, por tudo aquilo que ele já fez os cristãos sofrerem antes de ter a sua conversão. Antes ele lutava para destruir a igreja e agora ele luta para edificar
a igreja. E a igreja está em profunda e inalienável ligada a Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo e a herdeira de Cristo. O sofrimento por Cristo e pela igreja, portanto, trouxe-lhes uma grande alegria em saber que ele estava no caminho certo e mesmo com todas as perseguições, ele estava fazendo esse evangelho crescer, essa palavra crescer e o corpo de Cristo crescer, a noiva de Cristo crescer e outras pessoas também serem participantes dessa herança de Cristo. E ao mesmo tempo que Paulo orava e sofria, ele se alegrava por cada conquista, por cada pessoa que se convertia, por cada cristão que conhecia e era liberto por Cristo. E o apóstolo não perguntou o que eu vou ganhar com isso, mas sim quanto Deus permitirá que eu contribua. E isso é um chamado para todos nós, né? Então, quantas pessoas elas buscam a igreja física, o templo, elas buscam a Deus com o intuito de ganhar alguma coisa, ganhar algo que elas precisam, ganhar algo material. E Paulo, ele não se fez essa pergunta, o que eu vou ganhar com isso aqui na terra, mas ele fez a pergunta, quanto Deus permitirá que eu participe e que eu contribua com essa obra grandiosa que é a obra de Cristo. E ele usa também, tanto no capítulo 1, no versículo 1, o capítulo 1, no versículo 29, as expressões esforçando-me, quando agora no capítulo 2, no versículo 1, ele usa a palavra luta, e essas duas palavras, tanto esforçar quanto lutar, elas fazem parte de um vocabulário atlético, né? Ela lembra que a gente faz uma competição, se refere a um esforço vigoroso que um corredor ele faz para vencer uma corrida. Para vencer uma corrida, para ganhar um prêmio, um corredor ele precisa se esforçar e ele precisa lutar para chegar até o fim e para vencer. Então, é essas expressões que Paulo usa nessa batalha espiritual e nessa vida cristã. O cristão ele precisa se esforçar e ele precisa lutar. E é essas duas palavras que ele escolhe nesses capítulos. E, em segundo lugar, Paulo ele fala que ele sofre, ele agoniza em oração pelos cristãos. Então, isso demonstra também que nós devemos orar uns pelos outros, e ele se esforçava e ele orava para que essa obra crescesse e que todos crescessem em graça. E ela não era uma oração fria, indiferente, sem o senso de paixão ou de urgência. Pelo contrário, era uma oração intensa que demonstrava que era para hoje, que a conversão não podia demorar, que a obra de Cristo não podia ficar para trás, ela precisava ser uma prioridade, que tudo tinha que ter vigor, esforço, paixão e urgência. Não podia esperar. Cada vida, cada alma é preciosa para Deus, e Paulo tinha esse pleno conhecimento, e é por isso que, mesmo em meio a tantas dificuldades, ele se alegrava, ele ainda buscava muitos motivos e passava isso para a igreja, que era motivo de alegria. Assim como nós também enfrentamos a cada dia, e a cada dia mais vamos enfrentar dificuldades, nós temos que nos alegrar, porque a nossa redenção está cada dia mais próximo. E ele encorajava as pessoas a ter um novo coração. Corações desanimados geram um pessimismo na igreja. A depressão espiritual é um campo fértil para o inimigo semear o joio doutrinário. Então, ele falava para a gente estar animados, não sermos pessimistas.
E o abatimento de almas, ele produz um esfriamento na fé e do amor entre os irmãos. E hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que toca assim, em igreja há muitos anos, e ele estava falando como muitas vezes nós iniciamos algo para a glória de Deus e com o passar do tempo aquilo se torna uma coisa automática e a gente perde muitas vezes a essência da nossa adoração e que cada um de nós possa se voltar para a essência, né? O que é a essência de adorar a Deus, a essência da palavra, a essência de cada descoberta, de cada versículo novo que nós lemos como se fosse pela primeira vez e que ele penetre em nossos corações, que ele nos dá entendimento, que ele nos dá ânimo de vida e cada conquista que a gente possa aplicar na nossa vida e aplicar também para que outras vidas sejam transformadas e não ter esse esfriamento na fé. Então que a gente possa sempre lembrar do nosso objetivo de estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, que não seja algo automático, mas que seja algo que a gente faça sempre para a honra e glória de Deus. E ele falava desse intenso amor fraternal. Ao longo de todas as cartas de Paulo, ele sempre enfatizou a importância de um amor fraterno entre os irmãos, e isso também é o que Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos, e Paulo ele também não podia ser diferente, ele sempre falava isso para a igreja, não esfriar no amor, ter esse amor fraterno, orar por cada irmão e ver também a necessidade de cada irmão e ajudar da melhor forma. E o amor é o oxigênio da igreja. O sistema de governo e o ritual religioso não são as coisas mais importantes na igreja, mas sim o amor. Quando morre o amor, a comunidade cristã ela entra em colapso. A igreja, a comunidade, ela fica desunida, na qual os irmãos se olham como rivais, na qual há partidos e grupos, e a qual não há comunhão verdadeira em nome de Cristo. E o nome de Cristo ele é desonrado e a igreja entra em uma crise. Um cristão maduro, ele ama os irmãos e dá a vida por eles, como está em 1 João, no capítulo 3, versículo 16. E um cristão maduro é um pacificador e não um provocador de problemas. Isso também demonstra a maturidade espiritual, porque problemas e conflitos todos nós iremos enfrentar, mas o que demonstra a maturidade da fé é esse espírito pacificador e não provocador. Então, esse é o verdadeiro espírito cristão. E Paulo fala também do forte entendimento espiritual. No versículo 2 e 3, ele fala que a igreja precisa ter discernimento espiritual. Ela não pode seguir os ventos de doutrina, nem ser vulneráveis à sutileza dos falsos mestres. A igreja precisa ter convicção e entendimento para compreender a Cristo, e que em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. E é preciso buscar e cavar nessa mina, cujas pedras preciosas e cujos mais ricos tesouros só se desenterram com oração, leitura da palavra e meditação. Então, Paulo ele fala, cuidado com os ventos de doutrina, cada dia aparece uma novidade, cada dia aparece algo como uma descoberta nova, um livro que foi revelado, um pregador novo, ou qualquer coisa que nos desperta o interesse ou desperta o interesse de grandes massas, mas ele nos alertou para termos cuidado e que todo o entendimento, toda a sabedoria, o maior tesouro está em Cristo e ele está na palavra de Deus e ele se dá
com a leitura da palavra, meditação da palavra e a oração. E os colossenses, eles não necessitavam nem deviam buscar outra fonte de felicidade ou santidade fora de Cristo. Então, Cristo é o centro de tudo. Jesus, ele falou que ninguém vai ao Pai senão através dele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o pão, é o alimento vivo. Então, a nossa vida, ela precisa ser pautada e centralizada na figura de Cristo. E Paulo, ele sempre evidenciava isso. Nem homens, nem anjos, nem outra criatura tem algo a oferecer que não possa ser encontrado em Cristo em um grau infinitamente mais elevado e em uma essência incomparavelmente superior. Então, nada se compara a Cristo, nenhuma sabedoria humana, nenhum estudo sobre anjos, nem outra criatura, nem criatura do passado, nem do futuro, nem do espaço, e nada que apareça de novo, ela pode se comparar a Cristo, porque ele é infinitamente mais elevado e é incomparavelmente superior. E ele fala também nos versículos de 4 a 15, que a igreja verdadeira, ela está sempre sob ataque. Então, nos nossos dias não é diferente dos dias de Paulo, tem muitas doutrinas falsas, muitas coisas e pessoas que têm aquela aparência de religiosos, de religiosidade, mas eles não são a igreja de Cristo, eles se importam com rudimentos humanos, com aparências, com as coisas externas, mas a igreja verdadeira, aquela que adora em espírito, em verdade, aquelas que centralizam na palavra de Deus e em Jesus Cristo, ela está sempre sob ataque. E a igreja vive num campo minado pelo inimigo. Então é tribulação, é problema de todos os lados, lados espirituais, muitos ataques. Então a gente vive isso em nosso meio e a gente tem aí também uma certeza que está fazendo a coisa certa, que está seguindo o caminho certo, porque nós sofremos ataques de todas as formas, todos os dias. E a jornada rumo à glória não é uma estrada reta, espaçosa e confortável, mas é um caminho estreito, sinuoso e cheio de perigos. Embora a caminhada seja difícil e os inimigos sejam muitos, a chegada é certa. Não marchamos escorados no bordão da autoconfiança, mas sustentados pelas mãos daquele que nos guia com o seu conselho eterno até nos receber na glória. Então, nós não podemos ter a confiança em nós mesmos, achar que nós somos detentores de algum poder, de algum conhecimento, mas ao contrário, nós temos que andar sustentados pelas mãos daquele que nos guia, pelas mãos de Cristo, nesse caminho que é difícil, esse caminho que é estreito, mas que nós temos a certeza da chegada. E destacaremos também alguns pontos que nos levam a crer que estamos no caminho certo e fazemos parte da igreja verdadeira. E, em primeiro lugar, uma igreja verdadeira, a comunidade verdadeira, assim como em Colossenses, ela demonstra uma vida disciplinada. E Paulo manifesta sua alegria ao verificar a boa ordem e a firmeza da fé. E as palavras ordem e firmeza fazem parte do vocabulário militar. Primeiro ele usou o vocabulário de esporte, um vocabulário de corrida,
para dizer que o cristão ele precisa se esforçar e que ele precisa lutar todos os dias. E depois ele fala aqui do vocabulário militar e ele usa a palavra ordem e firmeza. Então ele mostra também que a vida cristã ela precisa ser uma vida de disciplina. E a palavra grega que ele emprega é a taxis, que ela é traduzida por ordem e ela significa uma fileira como um exército, ou a disposição ordenada. Essa ordem ela indica uma organização hierárquica de um exército, com cada soldado no devido posto. E a igreja deve assemelhar-se a um exército ordenado em fila, onde cada soldado está em seu devido lugar e disposto a fazer o seu trabalho sobre a ordem de comando. Então, nós temos que ter essa ordem, essa disciplina na vida espiritual, assim como na nossa vida. A gente precisa também de organização, a gente precisa cumprir horários, a gente precisa cumprir as nossas tarefas. Na vida cristã também, ela precisa de uma disciplina, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Nós temos que deixar outros afazeres para estarmos ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra, para estarmos orando, estudando, pregando. Então, Paulo ele fala que a nossa vida ela precisa também dessa ordem. E essa palavra firmeza é estereoma, em grego, que ela significa baluarte sólido, falange inamovível e pronta para receber o impacto do inimigo sem recuar. Então, essa palavra assim é realmente uma palavra muito forte. Ela descreve um exército em posição de combate, que ele se coloca diante do inimigo como uma frente coesa e disposta a enfrentar o inimigo. E os cristãos ele devem avançar com disciplina e obediência, como fazem os soldados de um campo de batalha. E em segundo lugar, a igreja verdadeira ela se manifesta com um firme compromisso com o senhorio de Cristo. Ser cristão é receber Cristo como Senhor. A vida cristã ela começa com uma submissão de um senhorio e a conversão ela desemboca em obediência. A conversão ela evidencia uma submissão a Cristo. Jesus não é salvador daqueles que não se submeteram a ele como Senhor. Jesus ele é apresentado como Salvador 22 vezes no Novo Testamento e 650 vezes como Senhor. E a grande ênfase do Novo Testamento está no senhorio de Jesus. Então, nós como cristãos também verdadeiros, nós temos que ser submissos a Cristo e ser obedientes. Isso demonstra também a conversão. E nós temos também, em terceiro lugar, que estar disposto a seguir os passos de Jesus e andar como ele andou. E um falso cristão ele pode enganar por algum tempo. Então, muitos eles enganaram, muitos se deixaram enganar, mas o cristão verdadeiro, ele anda em novidade de vida, ele vive no Espírito e ele segue os passos de Jesus. E em quarto lugar, a igreja verdadeira, ela evidencia uma inabalável firmeza em Cristo. Então, são muitas coisas, irmãos, que Paulo quis falar nesse capítulo. É um conhecimento que a gente consegue aprender muito, mas nós sabemos que o tempo é curto e que o mais importante não é decorarmos tudo isso, mas é cada dia mais a gente aprender e colocar em prática aquilo que a gente aprende na palavra. É nos deixar sermos transformados por Cristo, porque Ele nos conduz, Ele nos guia e Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Nós temos que ter amor, e se a gente tem amor, o resto fica mais fácil. Se a gente faz a vontade de Cristo, coloca Cristo no centro de nossa vida
e a gente ora, pede entendimento para Ele, pede que Ele conduza os nossos passos, nós não seremos enganados com tantas falsas doutrinas que se apresentam todos os dias. E eu poderia falar muito mais, tem muita coisa para falar, mas eu acredito que tudo isso que Paulo ele passou nesse capítulo se resume na pessoa de Cristo, se resume em servir. O verdadeiro cristão ele tem que estar disposto a servir, a ser um servo de Cristo e a demonstrar amor um pelos outros, ter paciência. E eu espero que os irmãos possam orar, possam meditar nessa palavra. São muitas ameaças de enganos religiosos, né? As heresias, elas são como ervas daninhas, que elas vêm de todos os lados. E Cristo, ele falou que em Mateus 24, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas hoje nós temos o conhecimento pleno da palavra, nós conhecemos a fonte, que a fonte é a Bíblia, a palavra de Deus, e se a gente meditar na palavra de Deus, nós não seremos enganados. E é isso que eu gostaria de passar para os irmãos. Eu espero que tenha sido proveitoso, assim como foi para mim aprender, porque Paulo ele tinha muito a passar e tudo isso que ele passou para as igrejas, como o início da caminhada cristã, ela fala diretamente aos nossos corações que estamos no fim. E ele vivenciou o início da igreja, nós estamos vivenciando o fim da igreja verdadeira de Cristo, mas nós temos que buscar essa essência, restaurar esses princípios da fé e centralizar tudo em Cristo, que Ele irá nos conduzir ao entendimento verdadeiro da palavra. Toda honra e toda glória seja dada ao Criador, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria, Amém. se possível, que o irmão Atlas pudesse nos dirigir em oração. Sim, minha irmã, só um momento. Oremos ao Senhor. Pai Santo e amado, louvamos o teu nome, te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de ouvirmos a tua palavra, pela tua serva, irmã Michele, e que venhamos, meu Deus, cada vez mais estar na tua presença, glorificando e exaltando o seu santo nome, realizando a tua vontade, realizando a tua obra, meu Deus. Esteja conosco, nos dê uma boa noite de sono, de descanso, e que amanhã, meu Deus, possamos mais uma vez estar na tua presença. Esteja conosco, Pai, em nome de Cristo Jesus que eu te peço, que eu te oro, te agradeço por tudo. Amém.